quem não conhece, o Daniel Lopes, que está aqui, num desses quadradinhos aí, é meu parceiro, ele e a Giane, somos os três do Cir Conteúdo, os coordenadores do Cir Conteúdo. Além disso, o Dani é professor do ICA, que é o Instituto Criança de Mogi Mirim. E ele eu orientei o mestrado dele, orientei o doutorado dele, e nós somos parceiros hoje de pesquisa, a gente tem várias pesquisas e publicações feitas. E o Dani é hoje um dos importantes pesquisadores das histórias do circo no Brasil e tudo. Então, nós vamos estar fazendo ping-pong hoje para ver se vocês não dormem, tá bom? Pode ser? Bom demais. Já aproveito aqui a deixa para agradecer esse convite. Para mim é uma satisfação imensa estar junto de vocês, participando mais uma vez aqui da Slipa e podendo falar um pouco dessas histórias do circo. Muito bom. Valeuzão. Então, obrigada, Dani, de você ter aceitado também. O Mário adiantou bastante na aula dele uma parte que nós vamos trabalhar agora, mas com imagens. E só para reforçar que nós, eu estou falando nós, eu e o Dani, mais algumas pessoas, mas nós dois, a gente não trabalha com a ideia, a gente trabalha com a ideia de que, ao falar da história, nós estamos falando de nós hoje. Nós estamos fazendo um diálogo com a gente hoje. Então, você trabalha a história, o que é considerado de antigamente, né? O passado, de uma forma que você está conversando com esse passado, com essa produção de pessoas, de homens, mulheres e crianças, e vamos estar, sempre na medida do possível, que nós vamos estar trabalhando algumas imagens com vocês, a gente manter esse diálogo, tá bom? Eu vou começar... Bom, eu consegui fazer com o Mário, agora eu vou ver se eu consigo de novo, tá bom? O Mário já falou para vocês várias coisas em termos do que estavam nas feiras, do que se apresentavam nas ruas, do que se apresentavam nas praças. E aí, o que a gente está com vontade agora, de vocês, é olharem algumas imagens e, por exemplo, essas duas imagens. O que vocês... Primeiro, olhar o período. Elas são do século XVII, XVIII, tá? Então, o que vocês estão vendo nessas imagens? São gravuras. Na época não tinha fotografia, não tinha vídeo, não tinha filme, né? Eram gravuras de um artista que fez essa gravura, que provavelmente só fez essa gravura muito tempo depois que estava olhando, mas essas gravuras, nós consideramos como fontes. Um tipo de fonte que nós vamos trabalhar. Então, eu queria que as artistas e os artistas aqui dessa sala olhassem isso e pensassem assim, se eu fosse esses grupos de artistas que estão aqui nessa gravura, num período onde não tinha transporte coletivo, não tinha transporte público, não tinha nenhum tipo de transporte, a não ser animais e canoas, navios e essas coisas. Ou as pernas, que também são... As pernas também são transportes, né? E dá uma ideia para vocês como é que vocês teriam que fazer, o que vocês teriam que acionar neste período que você sabe que teve uma feira em algum lugar, e o que é que vocês teriam que acionar para montar um espetáculo. O que vocês estão olhando nessas imagens? Alguém pode falar para mim um pouco? Posso falar, Hermínia? É claro. Eu não sei, assim, eu vou ser bem descritiva, assim, a imagem de cima me parece ser
não sei se é o ar livre ou se tem um cenário por detrás com umas plantas assim, mas são acrobatas, e a imagem de baixo é uma imagem que tem bastante eventos acontecendo ao mesmo tempo, né? Tem uma roda de dança, ao mesmo tempo tem uma pessoa se equilibrando, ao mesmo tempo acho que é um arlequim aqui, e aí do lado tem um cara com uma mesa, e aí atrás tem um outro evento, assim, e aí tem uma cortina, e aí tem um chão que me parece ser um chão de areia ou de terra. Não sei, assim, me parece assim uma utilização de bastante coisas que chamam a atenção na figura 1 pelo virtuosismo de fazer algo extra cotidiano, na imagem 2 por uma série de eventos e sei lá, um turbilhão de coisas acontecendo assim para chamar a atenção assim. Agora, é o que me vem assim à cabeça, né? De ter essa articulação. Hã? A primeira coisa que a gente faz, mesmo assim, é a descrição para a gente do que a gente está vendo. O que isso está dizendo para nós. Eu queria ressaltar uma coisa. A imagem de cima, vocês repararam que são mulheres? Não, eu não tinha. Peraí, é que eu estou tentando ampliar, que eu estou vendo do meu celular. Ah, é mesmo, é verdade. O celular. Tá, mas são mulheres e elas estão só de macacão? É um macacão com uma blusa, há uma blusa de mangas assim, da parte de cima, mas são todas mulheres. Né? Nina, oi? Eu estou pelo celular também. Aí eu dei uma ampliada aqui, e na segunda imagem, me parece que essas pessoas que estão na frente seriam pessoas da realeza e que estão cagando porque está acontecendo atrás, né? Tem todo jeito de ser. Eu não sei se é bem isso, mas esses tipos de apresentações eram bem comuns para dentro dos muros aristocráticos. Só que eu quero só gravar que essas mesmas pessoas que estão aí se apresentando para a realeza também poderiam estar nas praças públicas. Esse trânsito o tempo inteiro de lugares é muito comum, como, por exemplo, esse daqui. Então, são muitos lugares, uma diversidade muito grande de pessoas ocupando espaços. Veja essa torre onde eles estão se apresentando, os músicos que estão tocando do lado direito, os vários formatos de mímica, mímica, é dança, é música, é equilíbrio, é um trapézio em balanço de corda ali à esquerda. Essas misturas e esses trânsitos estão o tempo inteiro, mesmo que aquela imagem de cima tenha essa imagem da aristocracia, né? Mas esses artistas que a Marcinha descreveu, eles também podem estar nas feiras e nas praças públicas, como isso aqui. Oi, entendi. Hermínia, só uma coisa. Então, no caso, naquela imagem anterior, se você puder voltar nela, eu agradeço. Aquela que tem as duas imagens que a Márcia descreveu. Bom, nessa daí, mais uma. Não sei quem que está operando aí. Bom, mas naquela lá, aparecem ali algumas, como se fossem barracas mesmo, como se fosse a cenografia das trupes, né? Então, seriam essas as barracas. Você está falando aqui. Ou isso aí é um lugar onde a aristocracia está assistindo o espetáculo. A aristocracia está assistindo para não tomar sol, querido. Ah, entendi. E do lado direito ali seria uma barraca de feira ou é só uma ornamentação da trupe? Uma ornamentação, porque aqui você tem a imagem que estes artistas estão se apresentando para alguém dentro dos muros aristocráticos. Tá certo?
Isso sim, né? Só que a única coisa que eu quero dizer é que não era apenas para esses grupos que esses artistas se apresentavam. Até porque eles só poderiam se apresentar unicamente para esses daqui se eles fossem mecenas, se pagassem para eles. Eu acho que é isso, né? Que tipo, era um evento da realeza e tal, e eles foram pagos para isso, né? Tipo, um contrato, contrataram eles, mas sei lá se eles estavam na rua e eles chamaram eles, né? Não Porque se vem sabe. assim, né? Tipo, tá tudo acontecendo. Exato. Tá tudo acontecendo em simultâneo, né? Tipo, tá a festa e a apresentação ao mesmo tempo, porque tem outras pessoas, tipo, bebendo, falando, o outro pessoal que está aqui mais sentado, né? Agora eu quero perguntar uma coisa para eu vocês. vejo assim. Não é isso, Carla. É uma coisa que eu queria perguntar para vocês. Vocês já participaram de festa rave como artista? Não ouvi, peraí. Eu estou querendo perguntar para vocês assim, vocês já participaram de alguma festa rave ou alguma festa como artista contratado? Sim, muitas. Sim, então, sim. Sim, muitas. E é assim, vocês estão se apresentando, as pessoas estão bebendo, estão dançando, e você está ali se apresentando. Verdade. Né? E às vezes é para alguma coisa de elite que vocês estão fazendo isso. Né? Eu não estou comparando essa gravura para. Eu só estou chamando para a gente conversar com hoje também sobre essas coisas, sabe? Entendeu? Então, quando você pega esse espaço aqui, olha, por exemplo, eles estão ocupando todo. É que essas imagens a gente selecionou porque é infinita a quantidade de imagens que a gente tem. Mas quando você vê isso, né, um dos debates é que depois só no século XX, depois da pós-escola, é que os artistas começam a ocupar todos os espaços que existiam. Né? Então, você vê que isso é século XVIII e eles estão ocupando todos os espaços. É igual? Não. Tem diferenças? Muitas. Mas é preciso ir lá nesse antigamente como um passado vivo para falar, para ver o que é que está sendo produzido. Tá certo? Porque isso é um passado vivo. Então, olhar o passado como um passado vivo é não cometer equívocos de achar que um conceito só define o que é o passado. Nem a gente consegue definir o nosso passado com um conceito só. Né? Então, eles estão ocupando. E isso daqui, por exemplo, é bem uma expressão da mistura que existia nas feiras, que o Mário já falou sobre isso. Né? Então, você tem a cada vez que você olha para essa gravura, você tem coisas diferentes de se ver. Você tem um cara assaltando um aristocrata, um burguês, não sei, né? Você tem uma mulher equilibrista, você tem aqui um cara com um chicote e um macaquinho, você tem aqui atrás uma caixa que muito provavelmente é de bonecos, né? Apresentações de bonecos. Então, assim, vai, e a mistura de tem uma barraca no fundo. Aqui à esquerda, você fala, né? Será? E essa mistura é uma mistura que vai estar presente nas origens do que vai se chamar de circo. Né? Olha só, você tem você imagina a diversidade de formatos, de corpos artísticos que você tem nesses 3.000 anos. Né? Então, você tem uma diversidade artística tão grande de corpos multidões, né? Que a cada encontro, em cada lugar
que se encontra ao mesmo tempo que já tem todo um conhecimento, nos encontros, esses conhecimentos vão incorporando, vão como um efeito de antropofagia. A cada encontro artístico, a cada encontro do local onde você vai se apresentar, isso vai produzindo em você experiências, e, a partir dessas experiências, produção de conhecimento, que nos outros encontros serão como ferramentas, uma caixa de ferramentas, e que produzirão outros encontros. E eu acho que, para quem faz palhaço e palhaça, isso é muito importante, né? Mas não só. Aqui você já tem um momento já de um pavilhão, tá vendo? Atrás. E essa frente era o que eles chamavam de a parada. A parada era o momento na feira de chamar para dentro daquele espaço fechado, apresentando todos os artistas que iriam trabalhar e para se apresentar lá dentro daquele espaço. Às vezes era cobrado, antecipado, mas na maioria das vezes passava o chapéu. Nesse caso, é muito provável que você pague antecipadamente. Então, essa parada, você tem aí uma pessoa vestida, que você é meio indefinido se é uma burguesa ou é uma aristocrata, né? Eu acho que é mais burguesa, mas você tem uma mistura, não só de artistas, não só de multiplicidades artísticas, mas das pessoas nas ruas. E eu quero chamar atenção para uma coisa muito importante. Não deixamos de ver mulheres trabalhando. Porque há um discurso muito forte que a mulher era apenas chamariz, ou que ela não fazia coisas fortes. E não é verdade. O dia que o Dani soltar a pesquisa que foi feita para a Funarte, vocês vão ver as mulheres no século XIX fazendo coisas que até Deus duvida. Então, assim, porque há um debate em vários escritores e escritoras, principalmente escritoras feministas, não são todas, mas algumas, que insistem em dizer que a mulher só começa a adquirir direito ao trabalho a partir do século XX. Aí eu digo, as escravas não trabalhavam, não eram mulheres trabalhadoras? E estas artistas aqui, eram trabalhadoras, sempre trabalharam. Você tem uma quantidade de mulheres pobres, quituteiras, artistas, prostitutas, que trabalhavam. Né? Então, a mulher está presente no processo de formação artística desde sempre. Era com problema, muito machismo, muito preconceito, muito tudo, porque os artistas eram e são contemporâneos ao período em que está vivenciando, inclusive da moral e costumes. Alguns mais críticos, outros não tão críticos, alguns machistas, outros não, mas são contemporâneos, até para o debate. Então, esse grupo de artistas, essa mistura de artistas, aliados aos cavaleiros que vão sair da cavalaria, principalmente em Londres, da cavalaria inglesa, que vão se juntar, os egressos das fileiras militares da cavalaria inglesa, um período em que não tem tanta guerra, eles vão para a praça exibir a destreza que eles têm sobre os animais, né? Tem muita coisa para falar sobre isso, mas não dá tempo, mas eu acho que vale a pena ver nos livros do Mário, no meu, da Alice, o Daniel já trabalha um outro período, mas é importante que
entenda que esses cavaleiros, e entre eles, o que uma parte dos pesquisadores dizem que é o pai do circo moderno, que é o Astley, né? O Philip Astley, em Londres, eles vão fazer exibições a cavalos nas praças e feiras. E quem eles encontram lá? Esta multidão de artistas. O que essa multidão de artistas fazia? Não existia o artista especialista ainda. Então, eram corpos artísticos de multiplicidade, eram multidões de corpos. Né? Então, o artista, ele cantava, dançava, representava, saltava, equilibrava, roubava, vendia poção mágica, fazendo tudo isso. Essa multidão e essa fusão, e eles sempre estiveram misturados. Estes corpos e esses artistas sempre estiveram misturados. E este grupo de artistas do mundo que existia no século XVIII, no final do século XVIII, que vai formar a base do que vai ser o que vai se chamar espetáculo circense. Só que, nesse momento, não tem nome de circo ainda. Tem uma referência lá antiga do circo romano, da Grécia, né? Essas coisas. Mas, no final do século XVIII, essa multidão que vai se formar junto com os cavaleiros ainda não se diziam circenses. E tem um personagem muito importante aí, que vai estar presente também, que é a comicidade. E a comicidade, em todos os sentidos, de uma variedade enorme. Não há o palhaço no singular. Há uma comicidade enorme, que na língua inglesa é clown, né? E você tem inúmeros formatos cômicos. Então, essa junção destes grupos o Astley tem esse mérito, ele vai juntar cavaleiros e artistas que estão nas praças. É dessa mistura que só no início do século XIX, um rapaz que entra com o Astley para montar porque o Astley chamava o espetáculo dele de Anfiteatro Astley. E ele não nasce na lona. O circo não nasce na lona, o circo nasce das ruas, desses lugares, dos teatros fechados, dos teatros abertos e da junção desses artistas todos. E o Astley rapidamente constrói um espaço de apresentação fixo. Primeiro a céu aberto, depois ele fecha, né? Ele cobre, e o Hooks, que é um cara que sai rachado com ele, é o primeiro que vai dar o nome da companhia que ele monta de circus, um inglês usando uma língua latina, né? Então, e a partir daí vai se construindo, mas isso demora, não é de um dia para a noite, não existe isso. Eles vão construindo, várias pessoas vão usar o conceito circo, circus, cirque, cirque, e em cada língua vai ter essa tradução, e aí vai se consolidando nos vários lugares do que existia de mundo naquela época, do século XIX, a construção de uma coisa chamada espetáculo circense. E, mais importante, de artistas circenses, que não existia antes. Então, assim, falar, o circo sempre existiu, desde a época da China, e não sei o quê, é uma coisa que eu não trabalho muito com isso, porque, assim, o que existia 3.000 anos atrás? Artistas. Sempre teve artista, né? Agora, a categoria espetáculo circense, a categoria artista circense, ela, de fato, só vai se consolidar e começar a ser consolidada no início do século XIX, né? E são esses grupos de artistas que vão se denominar circenses depois, estes grupos que vão viajar o mundo.
E eles viajam muito, gente, é uma coisa impressionante. E eles chegam na América Latina, não é que chegam no Brasil, eles chegam na América Latina. Às vezes vindo pelos portos, né? Recife, Salvador, Rio de Janeiro só depois, mas eles chegam pelo Rio de Janeiro, ou chegam pela Argentina e entra pelo Brasil. Então, eles entram na América Latina, né? São estes grupos, na sua maioria, famílias, grupos familiares, então, que eram formados por homens, mulheres e crianças, que vão se constituindo durante o início do século XIX como um espetáculo circense. Hermínia, mas é muito impressionante, porque, assim, vamos supor, né, o circo, em 2018, se eu não me engano, fez 250 anos, né, a história dessa fundação aí, uma média, né, 250 anos. Então, nesses 250 anos, vamos lá, 1768. Nesse 1768 para 830, parece que teve um boom muito cabuloso na arte circense mundial, que ele parece que foi chegando trupes, entendeu? Na América Latina, na América do Norte, e foi se espalhando, né? Foi tudo quanto é canto. Um período muito relativamente curto, né? Pelo alcance da comunicação antigamente, e para um boom tão grande. Então, isso me faz suspeitar também que o Felipe Astor estava com um showzinho meia boca lá, ele tinha grana, de repente se encontrou lá na feira com um grupo de artistas organizados, né, coletivamente, e falou, cara, eu preciso disso para o meu show. É isso, a história conta isso, né? Porém, ele falou, eu preciso disso lá no meu show. Então, ele é o pai do circo, beleza, ficou famoso por isso, mas para mim ele era um empreendedor oportunista que usou dessa galera aí para ganhar mais grana. Mas tranquilo. Então, acho que assim, o formato de circo e de trupes circenses, né? De circo mesmo. Porque, claro, que eu entendo essa denominação após esse momento, mas eu acho que já vinha sendo, já fazia parte da raiz cultural, né, desses povos. Então, por isso que disseminou tão rápido após esse boom, né? Porque, de fato, os ricos começaram a prestar mais atenção nessa linguagem circo, com certeza após alguém rico ir lá e falar, isso é legal, né? Porque rico tem disso. Então, aí eu acho que foi bem por aí, entendeu? Então, acho que, beleza, tem esse marco na história de que o Felipe Astor, né, foi um divisor de água, porque foi o que falou, não, isso é circo, artista circense é isso, não sei o que, beleza, mas ele só aproveitou de uma herança de muito tempo, entendeu? Sei lá. Por isso que eu, Cadu, várias coisas, por isso que eu, Cadu, não coloco o Felipe Astor como pai do circo moderno. Eu falo dele para não dizer que eu não falei das flores, porque, assim, foram tantas pessoas, tantos corpos artísticos, tanta herança, multidões de anônimos que construíram isso, que primeiro que você não consegue pensar, isso aconteceu no dia 1º de maio, não dá, isso não isso vai se consolidando. E outra coisa, o Astley mesmo não dá o nome de espetáculo dele de circo. Não é ele que vai disseminar isso. A outra coisa é que, sim, ele é um boom, porque há assim, por exemplo, você já tem artista na rua? Já? Milênio. Você já tem artista no teatro saltando, cantando poesia, tocando, com animais? Já. Né? Você já tem. Então, qual é a diferença que aconteceu quando surge, não é que surge, quando vai se consolidando uma trajetória de alguma coisa que vai ser chamado circo? Nem o nomadismo foram eles que inventaram, porque eles já eram nômades há milênios. O nomadismo fazia parte da característica artística, né? O Mário fala isso na aula dele, né? Então, veja, e é interessante que você fala desse boom, porque a gente tem o Peter, é um historiador da cultura,
que ele diz que em 1800, um dos maiores acontecimentos econômicos, culturais, foi o circo. Então, ele tem um boom, de fato, porque ele, no nomadismo dele e na mistura de tudo isso num lugar só, chegando em lugares que ninguém mais chegava, torna-se um rastro de pólvora. A quantidade de artistas, e o Dani trabalha bastante com um grupo que é o Chiarini, que ele conseguiu chegar numa genealogia até 1500 deles, né? Então, a quantidade de grupos como o Chiarini, que já eram artistas das coisas mais diversas possíveis, estava cheio nesse período. E mistura, não só de europeu, mistura de raças, eu não gosto de raças, mistura de nacionalidades distintas, ciganos, escravos colonizados que vão trabalhar nisso também. Então, é isso que você fala. Nem sei se o Astor era rico, era provável que sim, mas a maioria das companhias que surgem nesse período não tem essa característica de ser alguém de grana. Mas tem companhias que têm de grana, como tudo hoje, não é isso? Né? Você tem de tudo, né? A maioria não era. Mas você tem um número razoável de gente que tinha grana. E o fato deles irem para os Estados Unidos, para a América Latina, não mede, e aí precisa estudar melhor, a questão econômica deles. Porque isso já era feito, como o Mário falou, com os mendigos, os charlatões, tal. E ninguém é rico aí, né? Entendi. Não, a gente continua falando. Entendi. Só mais uma coisa que eu queria pontuar. Não, o lance deles chegarem, né, nesse período no Brasil, assim, né, aqui na região, eu acho que é justamente o contrário, né? Era a galera que estava lascada lá, porque teve um êxodo muito grande, né, nesses períodos, né, principalmente em período de guerra, assim, que o povo, né, espalhava para o mundo todo, principalmente essa galera, né, mais livre, mais autônoma, que não se enraiza, os nômades mesmo. E aí foi uma influência, eu acho, né, naquela época, 1800, 1830, né, tem um livro aí que fala sobre os Bragasse e tudo mais. Aí o grande lance é o quê? Que eles, nesse primeiro momento, né, eles chegaram lascados lá de fora, foram se instalaram nas periferias e aí tiveram influência muito grande, né, dos ciganos e tal. Acho que até você que falou isso. Mas a história não é tão linear assim. Tem muitas diferenças, viu, Cadu? Porque a história não é tão certinha desse jeito, não, porque teve de tudo. Teve de tudo. Né? Esse grupo que o Dani vai falar agora, ele assim, vem. Isso tudo que você falou é real. Por exemplo, a fome na Europa, a peste na Europa, a guerra na Europa, o frio é infernal, o desemprego, o êxodo rural que vai para a cidade, tal, a pobreza, né? Inglaterra, no período anterior, faz a lei da pobreza. Tudo isso está no bojo de vários movimentos, de vários artistas, mas não são todos. Não são todos, entendeu? Então, não é a confluência, assim, é muita coisa atravessada, e se você pegar períodos, por exemplo, você não pode dizer, você pode falar, vamos supor, estou chutando, que 1800 é isso, mas 1810 já não é mais isso. Mas tem uma questão que a América Latina, o Brasil, em particular, a Argentina, tem um chamariz do Eldorado também. Tem um chamariz do Eldorado. Então, você tem que discutir as várias coisas que estão entrelaçadas, que estão atravessadas, entendeu? Então, não é só porque eles estavam lascados. Estavam lascados, mas a maioria a minha família estava lascada lá. E ela chega desse jeito. Mas não é a maioria, porque vários grupos desses chegam contratados pelos teatros.
tá certo? E eles vão direto para teatro. E é disso que o Dani vai falar um pouco agora. Então, a minha família chega na aventura como artista, mas você tem vários artistas que não são assim. Então, é muita coisa cruzada, sabe, Cadu? Que a gente tem que... E não se pegar só num fecho. São todos esses que você falou, mas muito mais coisa. Dani? Maravilha. Para o pessoal que eu não cumprimentei, fica meu boa noite e, mais uma vez, aqui anuncio minha satisfação em poder estar junto de vocês, batendo um papo sobre histórias do circo, né? Como a Mina comentou, no final desse século XVIII, passa a se estruturar aos poucos as companhias circenses, esse novo modo de organização de espetáculo, que tem o Astley como uma das figuras de destaque, mas uma multidão de outros anônimos, né? Com certeza, o Astley realmente não é o pai do circo, mas uma figura de destaque. E dentre essas várias companhias que vão se formando, dentro dessa mistura que a Mina trouxe muito bem, vem para as Américas uma quantidade muito grande desses grupos circenses. E um dos primeiros registros que a gente tem, por hora, né, se não o primeiro por hora, né, é de uma família de artistas ingleses, a família Sotheby, no ano de 1818, no Rio de Janeiro. Por hora, um dos primeiros registros. Com certeza, tiveram outras companhias que antecederam o Sotheby, mas a gente não conseguiu localizar, mas é muito provável. Guilherme Sotheby e Maria Sotheby, um casal, chegam com a sua companhia vindos da Argentina, que eram também um dos primeiros locais que essas companhias aportavam, e provavelmente subiram pelo sul do Brasil, né, até o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, eles montam seus espetáculos equestres, ginásticos, mímicos, acrobáticos, ou num circo que já estava montado no Campo de Santana. Você pode passar, Mina, por favor? Próxima imagem. Aí. Aqui nessa imagem, a gente vê esse circo que foi usado pela família Sotheby, né? À esquerda a gente tem o Guilherme William Sotheby, que era um cavaleiro, um equestre, acrobata, palhaço que atuou, segundo os registros, na companhia do Astley, no final do século XVIII, no comecinho do XIX. E à direita a gente tem a imagem dessa arena, né, que eles ocuparam no Rio de Janeiro em 1818, no Campo de Santana, que na realidade foi uma arena que já estava construída por conta do casamento do Dom Pedro I, e que ela recebeu vários festejos em função do casório, e também recebeu corridas de touros, né? Portanto, eles se apropriam desse espaço e realizam seus espetáculos equestres. É interessante observar que ela tinha sido usada para espetáculos de touro, e muito provavelmente os touros figuraram também nas apresentações do Sotheby, porque era muito comum os circos tauromáquicos, né? E os touros tomavam parte nos espetáculos de diferentes maneiras. Eles eram exibidos desde da montaria do touro, do laçar o touro, derrubar o touro pelo chifre, corrida de touro, quem ganha a disputa, né, de corrida, e até mesmo nas pantomimas, nas encenações. Era muito comum ao longo de todo o século XIX. Então, essa arena já vinha sido usada para espetáculos de tourada, e a família Sotheby se apropria dela e provavelmente também usa dos touros, né? Eles, além disso, realizaram uma exibição muito interessante nesse período, que foi a apresentação de pirotecnia. Em pleno 1818, eles tinham como grande atração dos espetáculos o estourar fogos de artifício. E o Guilherme Sotheby, aí, cavaleiro, palhaço e tudo mais, era também considerado um grande pirotecnista do período, o que evidencia, desde sempre, os artistas sempre incorporando, misturados com as inovações estéticas e tecnológicas do período, né? Os fogos de artifício entram nessa categoria, né, de inovações espetaculares do período, e por que não tecnológicas, né? Então, como eu disse, é uma das primeiras companhias a circular pela América Latina, pelo Brasil, que a gente tem registro por hora, e após essa temporada no Rio de Janeiro, eles vão para Minas Gerais e Maranhão, o que já evidencia um ponto muito interessante da produção circense, que é esse alto poder de itinerância, de viagem pelo mundo inteiro, né? Depois a gente vai ver isso com mais detalhes.
Na sequência, a gente tem um slide que é interessante para a gente discutir, que a gente compreende a produção dessas companhias circenses no Brasil, principalmente por meio de fontes históricas jornalísticas, por conta da imprensa, tá? Então, aqui a gente tem um exemplar do Diário de Pernambuco, que é um dos primeiros jornais a circular oficialmente no Brasil. O primeiro é o Diário do Rio de Janeiro, logo que a família real chega, em 1808. E a partir, como imprensa institucional, porque as empresas clandestinas, de imprensa clandestina, já existia na Bahia antes da família real chegar. A partir da família real, vem, então, o Diário do Rio de Janeiro, em 1808, o Diário de Pernambuco, vem o Jornal do Comércio e uma série de outros periódicos que nos auxiliam muito nessas pesquisas e vão aparecer aqui bastante nessas nossas apresentações. Tá? E aqui, nesse caso, a gente já tem descrito nesse jornal a chegada de uma outra companhia circense. Eu não sei se todos conseguem ver, mas aqui, nesse recorte que a gente tem do jornal, tem um informativo sobre teatros, embaixo, aluguéis, viagens e avisos particulares, além das notas marítimas, né, de entradas e saídas do porto. Aqui, nesses avisos particulares, a gente tem um anúncio de um casal de artistas chamado Rigas, família Rigas. A gente não tem os nomes deles. E a família Rigas está, então, nesse ano de 1827, no São Pedro de Alcântara, no Rio de Janeiro, portanto, num importante teatro do Rio de Janeiro. Era uma das primeiras edificações teatrais da cidade, feita em função da chegada da família real, e um dos palcos considerados os mais importantes do período, um palco do romantismo teatral, um palco, portanto, que tinha uma função muito específica. No entanto, os circenses ocuparam também esse teatro, como ocuparam sempre todos os espaços arquitetônicos, né? A família Rigas, portanto, aí no São Pedro, né, o casal, né, na realidade, eles exibiam números de Hércules, por parte do rapaz, números de força, malabares com canto, era também uma especialidade, e música, mais especificamente piano, o número de piano forte, executada pela senhora Rigas. Eles também trabalharam junto com uma companhia teatral, então eles exibiam esses números de malabares, de força, acrobacia, música, num espetáculo conjugado com uma cia teatral. Portanto, a gente já vê as misturas, como sempre. Nesse período deles aí no São Pedro, a gente consegue, por meio da imprensa fluminense, identificar que, muito provavelmente, eles tiveram bastante sucesso, entre aspas, junto ao público, porque tem uma nota muito curiosa anunciando a venda do piano tocado pela senhora Rigas. E a nota evidencia fortemente isso. Está vendo o piano que foi tocado pela senhora Rigas no São Pedro de Alcântara. Então, isso era compreensível pelo público fluminense, o que, para a gente, indica que reverberou muito bem essas apresentações dos Rigas no São Pedro nesse período. E depois... Eu só queria fazer um adendo, que é o seguinte, nem a Recife, nem os pernambucanos sabiam que já tinha, era um dos jornais mais antigos do Brasil, de Pernambuco, e que já tinha essas apresentações no Teatro São Pedro. Eles não tinham ideia que circo se apresentou no São Pedro. Né? Só esse detalhe. Bacana. Esse é um ponto bem importante. Na sequência, aos Rigas, né, eles depois partem do Rio de Janeiro e vão para a Argentina, como fluxo mesmo, comum dos circenses nesse período. E, na sequência, a gente tem uma outra companhia muito interessante no Rio de Janeiro, que é a Companhia Equestre Italiana do Luigi Guglielmi, em 1849. Esses circenses chegam como uma grande companhia também, né, e constroem seu próprio espaço de trabalho.
como a gente havia comentado, em 1818, o Sotheby ocupa uma arena já construída, a família Rigas vai para São Pedro de Alcântara, e nesse ano de 1849, os Guilhalme constroem seu próprio circo, e é um circo chamado um circo pavilhão chinês. O que significa esse chinês? Provavelmente, o telhado, essa edificação, e o telhado dessa edificação copiavam um estilo chinês, portanto, com aquelas ondulações, aquelas angulações típicas de templos orientais. O que mostra para a gente dois pontos interessantes, que a gente vai debater ao longo desse bate-papo aqui, que é os circenses ocupando os mais variados espaços e também construindo seus próprios espaços arquitetônicos, incorporando as mais diferentes estruturas estéticas e materiais e recursos da época, né? Então, o pavilhão chinês dos Guilhalme já é um indício muito interessante. Foi um espaço com vários camarotes e camarotes dedicados, construídos especificamente para a família imperial, as senhoras majestades imperiais, portanto, um espaço que recebia os mais diversificados públicos, e a família real, obviamente. Os Guilhalme, eles até realizaram espetáculos em homenagem, em benefício à família real. Essa aqui, a propaganda direita, mostra isso, né? E um dos vários pontos importantes dessa produção dos Guilhalme é o fato de que essa companhia ofereceu dentro do próprio circo, nesse ano de 1849, aulas de ginástica e de equitação para a sociedade civil. Portanto, eles estavam dialogando diretamente com o público fluminense, nesse caso, estavam em contato direto e oferecendo, se misturando, oferecendo seus saberes, principalmente nesse quesito da educação do corpo, da ginástica e da equitação. Esse é um ponto muito interessante, porque nesse século XIX e começo do século XX, a ginástica ou as ginásticas são as práticas de educação do corpo vigentes no período. Essas práticas ginásticas de educação do corpo, de exercícios, elas tinham, em grande parte, uma influência militar, higienista e cientificista. Por mais que elas ocorressem de diferentes maneiras e eram defendidas por diferentes grupos, mas, em geral, elas carregavam esses preceitos militares, higiênicos e cientificistas. E, praticamente, todas elas combatiam fortemente a ginástica do circo, ou os ginastas como detentores de saberes sobre o corpo, né? No entanto, a gente vê que os circenses, desde a primeira metade do século XIX, estavam ministrando aulas de ginástica, estavam nesse cenário da educação do corpo, tanto quanto médicos, mestres de ginásticas nas escolas, nos clubes e espaços militares, né? Os circenses também são protagonistas dessa educação do corpo no período. Para não me estender muito, a gente tem uma outra companhia muito interessante, dentre várias, né? Aqui a gente não está seguindo uma ordem cronológica entre o Rigas e o Sotheby, entre o Rigas e os Guilhalme, tiveram vários outros circos no Brasil, e principalmente no Rio de Janeiro, mas aqui a gente está destacando algumas que nos chamam bem a atenção por suas produções. E uma delas é o Circo Olímpico da Rua da Guarda Velha. Esse é fenomenal, a gente gosta bastante, né, Mina? E ainda tem muito a ser explorado. O que foi o Circo Olímpico da Rua da Guarda Velha? Bom, foi um circo estável, um circo fixo, no centro do Rio de Janeiro, o circão de alvenaria, que mais tinha cara de teatro, edificado por um sujeito chamado Bartolomeu Corrêa da Silva, que era um sujeito que se formou nesse tal dessa ginástica científica, racional, higienista, e se tornou artista circense, o que era muito comum, apesar de muito combatido por várias pessoas no período. Aqui a gente tem, nas imagens das extremidades, o que era o Circo Olímpico da Rua da Guarda Velha. Então, reparem bem, é um espaço que a gente olharia e diria, isso é um teatro, mas isso é um circo. Ele começou a ser edificado em 1856, 1858, diverge um pouco, e ele ficou em plena atividade até 1934. Portanto, um circo estável no centro do Rio de Janeiro, um circo gigantesco, que recebia muitas outras companhias, além da própria companhia do Bartolomeu Corrêa da Silva, e que ele tinha toda a sua arquitetura
destinada quase que especificamente para circo. Aqui nessa planta, a gente é difícil identificar, né, por conta de não conseguirmos dar um zoom, mas a gente tem um grande picadeiro, tem rampas de acesso para os animais, um espaço subterrâneo para as jaulas, para os animais ficarem acomodados, camarotes para a família imperial, e uma capacidade em que varia entre 3.000 pessoas, né? E uma característica, aí uma curiosidade desse Circo Olímpico da Guarda Velha foi que quando o circo recebia só espetáculos teatrais, eles cobriam o fosso do picadeiro, né? Com várias tábuas, com madeira, e colocavam as pessoas sentadas em cima desse tablado de madeira sobre o picadeiro. O que acontecia? Quando as pessoas estavam no palco encenando, falando, fazia com que o chão que cobria o picadeiro vibrasse e promovia uma acústica fenomenal dentro do Circo Olímpico da Guarda Velha. De maneira que ele foi apelidado de o circo, e depois teatro, né? Caixa de violino. O teatro caixa de violino, e influenciou a construção depois de teatros europeus na Europa, com essa mesma lógica de um fosso coberto, e o fosso era o picadeiro, né? É importante também mencionar que o Circo Olímpico da Guarda Velha, ele estava na Rua da Guarda Velha, portanto, desse nome, mas como o Dom Pedro II cedeu o terreno para o Bartolomeu construir, logo ele passou a ser chamado de Teatro Imperial Dom Pedro II, mas recebendo muito circo, praticamente só circo, por um período. Depois ele muda para Teatro Dom Pedro II, e ele encerra, depois da proclamação da República, encerra seus dias como teatro lírico. E aí a gente vai observando que nessas denominações de teatro vai se fazendo uma seleção de memória que fez com que esse espaço nunca fosse reconhecido como circo, mas sim como teatro, um teatro lírico. Ele ficou muito famoso, muito referenciado como teatro, e principalmente como teatro imperial. Existia até uma briga dos intelectuais da época de não aceitarem o fato de que um circo recebeu o nome de teatro imperial, e que o teatro imperial deveria ter sido o Teatro São Pedro de Alcântara, né, e não um circo. Então era uma polêmica tremenda no período, mas que a gente vê que houve um esquecimento desse espaço como circo. E um circo muito potente, daria para falar horas e horas só do que significou esse circo no período. Apesar dessa realeza dentro dos espetáculos circenses, porque, como a gente fala, os circenses eram contemporâneos ao seu período, então tinha que fazer mensuras para a monarquia, afinal de contas, eles estavam do lado ali do rei e da rainha. Mas, apesar disso, o valor do ingresso do circo entrava escravo alforreado e escravo de ganho. Escravo de ganho eram aqueles escravos e escravas que iam vender coisas para os seus donos, né? E que sempre pegavam alguns. Eles conseguiam pagar os ingressos dos circos, mesmo da Guarda Velha, era totalmente passivo de qualquer pessoa poder frequentar, né? Não, então, assim, a diversidade de público, né, e que é uma das características circenses durante muito período, muitas vezes, é muito grande, né? E eu só queria dar esse toque. A outra coisa, tem um dos precursores do chamado da cenografia no Brasil, o Ângelo Lazari, ele dizia, tem até uma coisa assim, ele dizia que nos fossos assim tinham salas onde vários pintores que eles chamavam naturalistas e tal, iam fazer o exercício de fazer os cenários das peças desses circenses aqui, que depois vão ser os que vão fazer a inauguração do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, né? Os telões, que eram os cenários, né? Só isso. Pois esse circo daria horas e horas, né, de
de debate. Até um ponto, só para encerrar ele, acho legal, o Bartolomeu Corrêa da Silva, que edificou, foi o diretor por décadas e décadas, a companhia dele que atuava no Guarda-Velha era tão grande que ele conseguiu, por um longo período de tempo, dividir ela em 2 grupos, em que um grupo ficava trabalhando dentro do Guarda-Velha, e o outro grupo viajava, excursionava por dentro da cidade do Rio de Janeiro, em Botafogo, em vários bairros, várias regiões, montando circos de pequeno porte, e de madeira. Então, no mesmo dia, o Bartolomeu conseguia realizar 2 espetáculos no mesmo horário, um em Botafogo e um outro no Guarda-Velha. E aí esse empreendimento que ele viajava pelos bairros chamava Circo Olímpico Volante, portanto, de uma proporção empresarial gigantesca, né, para o período. Uma cidade repleta de circo, pensando só nessa atuação do Bartolomeu, né? E o Bartolomeu não foi o único a edificar, obviamente, um espaço fixo, não foi por acaso. Era comum aos circenses edificarem seus espaços. O Circo Chiarini fez isso, é um circo que a gente vai comentar daqui a pouco, mas também o Albano Pereira. A família Pereira edificou 2 grandes circos em Porto Alegre, a partir de 1875. E aqui nessa imagem, à direita, essa parte redonda é o circo de madeira, fixo, que ficou armado por alguns anos, onde hoje é o mercado municipal de Porto Alegre. Nessa imagem a gente vê as costas do circo, um pedacinho da traseira dele, e na próxima a gente consegue ver a fachada dele à esquerda. Essa é a fachada, também bem diferenciada, né? A estrutura desse circo. Para mais informações sobre a produção da família Pereira e dessas construções fixas, a gente recomenda muito a monografia mestrado da Lara Roxo, uma pesquisadora, uma historiadora do Sul, que lançou, por sinal, agora, esse mês, um livro sobre o mestrado dela, né, Mina? É o mestrado da Lara Roxo. Então, uma produção muito significativa para a história do circo no Brasil. Então, com essas imagens aqui do Albano Pereira, a gente consegue ver os circenses, mais uma vez, construindo e ocupando os mais variados espaços com seus mais variados empreendimentos. Na sequência, a gente tem um recorte de uma página do jornal, é a página 4, que a gente consegue ver, como a gente falou da imprensa ali no começo, né, dessa apresentação, a gente consegue ver no ano de 1862 a divulgação de 3 circos. O Circo Grande Oceano, que é onde está à direita, aqui esse cavalinho, embaixo dele uma propaganda do Circo Olímpico da Guarda-Velha, logo embaixo, e à direita o Circo Aerostático. Portanto, 3 grandes companhias atuando no Rio nesse mesmo ano, nesse mesmo momento, né, em julho de 72. Valem algumas palavras sobre esse circo aerostático. Alguém tem dimensão do que é um circo aerostático? Já ouviu falar? Quem assistiu umas apresentações nossas já deve ter ouvido falar, né? E também, se alguém quiser uma parada para dúvida, gente, poxa, interrompe a hora que quiser, viu? Com certeza. Super bem-vindos ao bate-papo. Pode interromper à vontade. Eu disparo aqui, então pode interromper. Bom, o circo aerostático consistia num circo, num empreendimento que aconteceu no Rio de Janeiro, nesse ano de 1862. Era um circo que tinha como programação os números equestres, de malabares, de acrobacia, aquela oferta um tanto quanto comum, vamos dizer assim, dos circenses. Mas tinha como atrativo a exibição de voo de um balão tripulável. O que significava isso? Como é que ele acontecia? O diretor do circo, um sujeito chamado Elias Bernardi, ele convocava toda a plateia a sair do circo, um circo de madeira construído, sair do circo e ir para a porta do circo, ver um grande balão ser inflado, um balão tripulável. Ele entrava no cesto do balão, levantava voo na frente do circo, no alto, bem alto, ele saía do cesto e segurava num trapézio acoplado no cesto do balão, a metros e metros de altura. E viajava do centro do circo até uma das praias do Rio de Janeiro próximas, realizando o que ele chamava de ginástica aérea, né? Ou uma ascensão ginástica. E o público ia acompanhando o voo do balão do circo até uma praia onde ele descia.
Esse era o encerramento do espetáculo e que dava nome, portanto, de circo aerostático. Uma curiosidade é que ele anunciava nessas propagandas, nessa aqui está escrito bem embaixo, ele anunciava uma convocatória aos barqueiros, marinheiros, para o caso dele cair no mar, para irem socorrer o homem lá, para pegar ele no meio do mar, porque às vezes dava ruim. Ele veio do Nordeste para o Rio de Janeiro, ele estava no Ceará, em capitais do Nordeste, e chegou no Rio de Janeiro esse ano de 1862. E, obviamente, também acertou muito cabo de telégrafo, aprontou muita coisa com seu balão. E a gente tem, por meio dessa produção do aerostático, né, do Elias Bernard, uma clara incorporação tecnológica e, por que não, uma inovação estética, né, de fazer um espetáculo com um balonismo. Na sequência, a gente tem a família Chiarini, uma família muito extensa, de muitos artistas, de uma complexidade imensa, tentar decifrar o que seria uma espécie de genealogia dela, e que estão no Brasil, parte da família está em 1840 e uma parte bem maior está no ano de 1869, a partir de 1869, que é o camarada que a gente vê à direita aqui, de bigode vasto, é o Giuseppe Chiarini, o Francone das Américas. Como a Mina já comentou, era uma família que, desde o século XVI, estava atuando nas feiras, com as mais diferentes expressões artísticas, dança, música, teatro de sombras, acrobacia, adestramento, e que, no Brasil, a partir de 1869, passa a atuar nos mais diferentes espaços no Brasil inteiro. Ele circula de norte a sul do Brasil e toda a América Latina, e atua no Circo Olímpico da Guarda Velha, edifica seus próprios circos, e viaja por todo o mundo e América Latina. Isso é um circo que eu estudei no mestrado, né, e na pesquisa de mestrado eu trouxe ali alguns mapas que representam a magnitude das viagens do Circo Chiarini. O exemplo, eles foram 3 vezes para a China, Singapura, Coreia do Norte, em pleno século XIX. Austrália, Estados Unidos, enfim, são 11 mapas que eu consegui identificar todas as rotas de viagem por um período de mais ou menos 50 anos de atuação desse circo. O que não era uma excentricidade dos Chiarini. Os Guilherme chegaram a passar pela África, aquela companhia que eu comentei anteriormente. Ou seja, os circenses viajavam muito, itineravam o tempo todo, e com grandes e grandes companhias, né? Companhias compostas por animais, agremiações zoológicas e afins, né? Só um detalhe, por exemplo, é claro que isso daí é uma fotografia que já tinha, nesse período aqui, no final do 19, já tinha fotografia como propaganda, como vender as lembranças das fotos dos artistas. Teatro fazia isso, circo fez muito isso, e foi junto com o teatro. Não foi o teatro que fez primeiro, o circo já se utilizava desse tipo de divulgação, de vender lembranças, e aqui você repara que é o grupo familiar Chiarini, né? Então, são grupos familiares que chegam e já chegam aqui utilizando a tecnologia da fotografia. Exato. Um ponto... essas imagens, Minas, são todas do Circo Chiarini, né? Aqui a gente tem uma propaganda bem extensa ocupando toda a página, praticamente, do jornal. Aqui uma outra. Do Circo Chiarini também a gente poderia falar horas e horas, por conta dessa vasta produção deles no Brasil. Mas vale 2 pontos a serem comentados, que é essas propagandas, a tipografia da época, eles extremamente atentos à tipografia da época, e também conversando muito com a questão da ginástica no período, né? O Circo Chiarini divulgava nas suas propagandas que o Circo Chiarini era a verdadeira escola de educação física, que as crianças artistas eram as verdadeiras portentas, né, portadoras da arte de educação física, e, portanto, mais um exemplo de um circo conversando com a ginástica, dialogando com os elementos políticos, culturais, sociais, tecnológicos do período. Nesse viés da ginástica, a gente comenta também aqui o Circo Casale, que também, a exemplo do Chiarini, tem um histórico desde o século XVIII, dos seus componentes atuando em feiras, em espetáculos de variedades,
chega no Brasil em 1870, com espetáculos equestres e com toda aquela composição complexa dos circos, mas que tem um elemento muito interessante para debater aqui, dentre vários, mas que acho que vale puxar, que é o fato de que o Vicente Casale, um dos filhos do Marco Casale, que a gente pode ver aqui na propaganda, o Vicente Casale, que era malabarista, acróbata, equestre, trapezista, ele se tornou, na segunda metade do século XIX, um dos mais importantes professores de ginástica do período. Aquela ginástica que eu já havia comentado, com aquelas características todas. E que, vale pontuar, ginástica essa que é a versão embrionária, a versão do que hoje é a educação física, né, que a gente estuda nos nossos cursos de graduação. Então, o Marcos Casale, ele foi um circense, chegou com a sua família em 1870, e a partir de 1879, no Rio de Janeiro, se torna um dos mais importantes e mais ativos professores de ginástica. Ele atuou tanto nos clubes ginásticos, clube português de ginástica, no clube francês de ginástica, que eram espaços dedicados à prática da ginástica, dessa ginástica racional, higienista, médica, científica, e também atuou como professor do Colégio Pedro II, um dos mais importantes colégios da época, e até hoje um importantíssimo colégio. Portanto, o que a gente apreende dessa atuação do Casale? Um circense atuando nas aulas de ginástica, no campo do que vem a ser posteriormente a educação física, né? Funda seus próprios espaços, seus centros de cultura física, e indica muito claramente para a gente o quanto os circenses sempre foram detentores de saberes sobre o corpo, um saber sobre o corpo pautado na mistura, no bebê, desde o universo das artes, desde o universo da medicina, da ciência, da rua, todas as práticas e representações do período, né? Portanto, é interessante a gente pensar que se a educação física hoje tem uma proximidade talvez mais íntima com o circo, isso já vem acontecendo num processo muito complexo desde o século XIX, e por meio da atuação do Vicente Casale e depois de vários outros circenses que atuaram como mestres e professores de ginástica, né? Acho que é isso, Mina, senão eu vou me estender muito aqui, já são 8h30. Tem um trabalho da Regina Horta Duarte de Minas, que fala sobre propaganda circense. O Dani falou rapidamente do domínio dos tipos. Eles mesmos faziam essas propagandas. Eles mesmos escreviam os textos. Quem trabalha com propaganda, um amigo meu fala que não tem um tipo igual ao outro, praticamente, nas propagandas. Então, eles dominavam isso. E isso era muito comum em várias cidades do Brasil que tinham bondes, que as companhias de bondes disponibilizavam os bondes para o final do espetáculo. A gente pega muito porque, veja, nós falamos desses artistas, desses circos que a gente consegue localizar nos jornais, registrado em vários outros. Mas há uma multidão que a gente sabe que existia, de anônimos, que estão percorrendo trajetórias parecidas, trajetórias diferentes, então, que não estão nas páginas dos jornais. Né, que não estão, mas sabemos, por exemplo, que quem construíam os cartazes que anunciavam os espetáculos de diversos tamanhos de circo eram eles mesmos. Não tinha tipografia e também, se tinha, não tinha dinheiro. Eles conseguiam comprar o papel e fazer a propaganda deles. Aí você vai tendo, em todos os espetáculos circenses, até mais ou menos 1950, você tem representação teatral, tem comicidade, tem misturas de linguagens artísticas, então você tem o tempo inteiro. A maior parte de uma publicação literária chamada popular estava representada no circo em forma do que eles chamavam de pantomima.
a pantomima não era algo que não era a pantomima circense, não era apenas mímica sem falar. A pantomima circense, ela lembra muito que eram feitas nas feiras, dos vários grupos de representação. A pantomima circense cantava, dançava, falava e representava e saltava, né? Então, todas as propagandas circenses, você vai ver que você tem a incorporação de, por exemplo, esse tema que ataca Felipe, foi uma coisa na época de uma revista, da revista do ano, e que se transforma num espetáculo circense, com a música Ataca Felipe. E aí a gente vai aparecendo os cômicos, né? Então você vê, você imagina que o Polidoro e o Benjamin. Polidoro é mais velho que Benjamin de Oliveira. Benjamin de Oliveira foi um negro, filho de escravos, alforreado ao nascer, mas que foge com o circo com 12 anos de idade. Então, em 1882, ele foge com um circo da cidade dele, que era de Pará de Minas, e se torna uma das referências importantes depois da produção circense, mais particularmente carioca. Não é verdade que ele foi o primeiro palhaço negro do Brasil, isso não é verdade, porque a multidão de negros, negras e dos chamados mulatos, que hoje a gente não usa mais esse termo, mas na época usava, que eram os mulatos e mulatas que faziam teatro nas cidades brasileiras e eles estavam muito presentes no circo, porque quando os grupos chegavam, as misturas de nacionalidades, as misturas de linguagens artísticas, a cada encontro, a cada rua, a cada lugar, eles absorviam todas as formas e expressões artísticas. Então, quando eles vinham de Buenos Aires, passando por Porto Alegre, eles traziam tudo que estava em Buenos Aires, mistura com Porto Alegre, que depois vai misturar com o Rio de Janeiro, que vai misturar com a Bahia, que vai misturar com Pará, porque eles chegam em Manaus e Pará e voltam descendo pelo Centro-Oeste, e quando chegam nas capitais privilegiadas, que é a capital do Império, depois da República, o Rio de Janeiro, é um momento de a população conhecer os ritmos musicais. O Tinhorão é um estudioso das músicas, das questões musicais, das histórias, e ele diz que a gente só conhece hoje alguns ritmos musicais por conta dos circos e por conta dos palhaços cantores, né? Os palhaços cantores cantavam o que estava se cantando em cada lugar que eles passavam. Agora, vocês imaginam o que significa, eu não tenho noção, o que significa o circo montar a flauta mágica. Mas aí eles não estão satisfeitos com o título A Flauta Mágica, eles estão, então, a flauta mágica ou um julgamento no Tribunal da Inquisição. Eu não sei o que significa isso, nunca consegui saber. Ô, Hermínia, eu li isso aí agora e me fez pensar que ali, ó, fala, pela primeira vez, a importante pantomima intitulada tal, tal, tal. Então, como isso aconteceu em 1896 e o circo-teatro, ele ganha força nas primeiras décadas do século XX, eu acredito, né, pelas coisas que eu escutei falar. Que bom que você falou isso, Cadu, que bom, que bom. Que é sempre na mesma, que é bem naquela época do Benjamin também, né, que está ali, por isso que ele ganha essa vira referência, porque ele se deu bem nesse ambiente, né, e tudo mais. Então, eu olhei ali, aí eu pensei assim, bom, então eu acho que na época às vezes, né, alguma comédia ou alguma cena ou alguma coisa assim específica eram denominadas as pantomimas, né, sei lá, eu acho que era nesse formato mesmo, das comédias, os dramalhões, alguma coisa assim, né? Bom, eu acho que é isso, esses dois episódios aí. Que você perguntou isso, eu ia falar mais para frente, mas eu já falo agora, tá bom?
Teatro, circo, música, acrobacias, dança, sempre estiveram juntos e misturados. Os artistas são aqueles corpos, multidões, que ainda neste momento, e desde o final do 18, começo do 19, não tinham especialidades. Eles aprendiam tudo. Tudo. Se era a música que estava tocando, a peça teatral que estava sendo levada, as acrobacias, a dança e a incorporação dos artistas locais nos espetáculos. Então, assim, não foi o Benjamin não foi o primeiro palhaço negro do Brasil e não foi o Benjamin que inventou o circo-teatro. O teatro já está presente em todas, desde que tem as primeiras origens, consolidando daquilo que vai ser um espetáculo circense. A presença da representação teatral está presente o tempo inteiro. Durante muito tempo, essas representações teatrais, até o final do 19, é chamado de pantomima. Mas você tem pantomimas das formas as mais variadas. Você tem, daqui a pouco eu vou mostrar a pantomima aquática, você tem a pantomima. Pega o meu livro do Benjamin de Oliveira e dá uma pesquisada no final, que eu faço uma relação das propagandas teatrais dos circos, né? Então, a pantomima, ela é, por exemplo, o que significa representar a flauta mágica? Eles transformam o nome de pantomima, mas depois eles já vão mudando. É uma farsa, é uma burleta, é um drama, é uma comédia. O Benjamin, em 1882, quando ele tem 12 anos de idade, que ele foge com o circo, ele vai ser um dos milhares e milhares herdeiros de um modo de organização do trabalho circense que já existia, que misturava acrobacias, dança, música e teatro, entendeu? Isso já existia, né? É claro que vários circenses vão imprimir características próprias, mas o modo de organização do trabalho circense, durante todo o século XIX, era mistura de todas as expressões artísticas que estavam ocorrendo. Então, Benjamin não inventou o circo-teatro, ele é herdeiro disso e vai como... Porque você tem uma quantidade, Cadu, de Benjamins enorme no circo. Benjamins anônimos que a gente não conhece. Fantásticos, né? Só que o Benjamin estava no lugar certo, na hora certa, com as relações certas no Rio de Janeiro. Um momento no início do século XX, que você tem o disco, os primeiros a gravar disco são os palhaços cantores, você tem o disco sendo gravado, você tem logo em seguida a questão essa mistura das linguagens artísticas no Rio de Janeiro. O Benjamin, ele conhece, mas não é só o Benjamin, é que o Benjamin vai se tornando fixo no Rio de Janeiro. Né? Então, o Benjamin, ele conhece desde os terreiros da Tia Seata, que se tocava, tocava atabaque lá atrás e na frente se tocava chorinho, né? Ele conhece atores e atrizes, autores e autoras do teatro, da música. Se você ver meu livro, ele tem parceria com os principais musicistas da época, que trabalhavam com ele na montagem dos teatros. Era só o Benjamin? Não, mas ele adquire uma visibilidade por estar fixo e por ter essas relações muito diversificadas, presentes. Então, ele se torna... Aí a necessidade de dizer foi ele que foi o primeiro, foi ele que inventou, foi ele que... A história prova que, quando você tenta procurar a origem de alguma coisa, te escapa do dedo, porque a origem está lá atrás, e que está lá atrás, e que está lá atrás. Agora, circo, teatro, música e dança era presente, e as pantomimas, porque a maior parte das representações teatrais do século XIX e boa parte do XX eram musicais. Fosse drama, fosse comédia, fosse leveza, eram musicais. Por exemplo, as revistas do ano, que não é teatro de revista ainda, as revistas do ano,
que passavam em revista coisas que tinham acontecido no ano, era inteiramente musical. E tinha um amigo meu na faculdade que estava estudando as revistas do ano, e eu falei, você já pesquisou as revistas do ano no circo? Ah, mas circo não fazia revista do ano. Eu falei, ledo engano, tem muita revista no circo. Né? Não vou adentrar na coisa da revista, que é muito interessante. Mas olha só que... Agora, isso que você leu aqui, Cadu, assim, pela primeira vez, é sempre pela primeira vez, é sempre pela primeira vez, é sempre o fantástico, o que criou, o que faz, o que fez tudo, sabe? Assim, isso sempre fez parte da propaganda circense. Mas não era só circense. Essa coisa espetaculosa que todo mundo fala que é só circo, o teatro fazia igual. Os teatros de revistas faziam igual, os cabarés, os teatros de variedade, os music hall, faziam igual. Agora, eu gostaria de assistir uma pantomima flauta mágica. Não tem noção do que é. Agora, você repara aqui embaixo que Polidoro e Benjamin, além de fazerem parte da flauta mágica, eles também faziam parte do espetáculo com entradas cômicas e lundus. Eles eram palhaços cantores, e muitos dos palhaços cantores, como Benjamin, Eduardo das Neves, muitos, tocavam violão, que era um instrumento musical na época menor, de vagabundo, de negro desempregado, pobre branco, mas eles tocavam para camarote, cadeira e geral. Então, você tinha uma estratificação social e econômica grande também no circo, né? Olha, eles faziam tanta coisa que era muito comum eles dar o nome do circo, equestre, ginástica, acrobática, mímica e coreográfica. Quer dizer, olha só, eles tinham que dizer tudo o que eles faziam, né? E faziam, isso faziam. Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, sobre a parte, né, do Benjamin, assim, eu fiz parte, né, da homenagem que rolou em vídeo, enfim, alguns grupos se organizando para homenagear e tal, 150 anos ele faria e tal, e houve, né, até com o Will essa entrevista, parte dessa história, ele foi buscar contigo, fui acompanhando pelo meio do processo. Algumas pessoas aqui também participaram, mas importante demais ouvir novamente a sua fala sobre esse título, né, que ele tem de não ter criado, de estar se adequando, de ter, né, de ter sido uma pessoa importante hoje para o nosso movimento, porque naquela época ele ganhou, né? Ele explodiu, ele conquistou esses lugares também, porque foi parte da história dele, né? De ter fugido e ter, assim como nós, periféricos e suburbanos e negros e considerados vagabundos e capoeiristas, enfim, artistas, a gente precisa provar muito que a gente não é bandido, que a gente não é ladrão, que a gente não é assassino, porque a nossa pele carrega toda essa história de suspeito, né? Então, só queria pontuar muito porque você esclareceu que ele não criou nada, ele fazia parte de um movimento que já acontecia, né? Mas que ele não pode deixar de ser, na minha opinião, homenageado porque ele é uma conquista para a gente o reconhecimento dele naquela época. Não era o único, não foi o único preto, mas esse título que ele ganhou, né, essa visibilidade que ele alcançou, ele conquistou. A história dele é muito bonita porque diversas vezes ele teve que provar que ele era alforriado, né?
Só para pontuar que, então, peraí, me prova. Então, ele fazia uma acrobacia, uma parada de mão, ou fazia um malabares. Alô? Ele saltava. Isso. Enfim, ele precisava o tempo inteiro ficar provando que ele nasceu alforriado e que ele tinha habilidades e que ele tinha conhecimento, né, físico e cômico, enfim. E isso é muito importante e acontece até hoje com a gente de pele preta. O tempo inteiro a gente precisa ficar provando. Então, assim, é só para reforçar mesmo, né, essa parte da história que é importante pra caramba esclarecer, obviamente, mas também validar toda essa prova, né? Que ele teve que. O Islani, bom você falar isso. Obrigada, foi bom. Porque, assim, duas coisas. Não é que ele não criou nada, ele criou muita coisa. Né? A criatividade. Né? Então, eu acho ele tão importante para a nossa história que eu tenho um livro de 400 páginas sobre ele. Né? Mas, assim como ele também dizia, porque não foi ele que se autodenominou primeiro palhaço negro, nem foi ele que se denominou o que inventou o circo-teatro, né? Porque ele tinha, e aí, para mim, a importância que poucas pessoas sabem, de uma multidão de negros e negras que faziam parte do circo nesse momento. Uma multidão anônima, né? E que que nem conheciam Benjamin, de uma certa forma. Entendeu? Então, assim, é muito importante falar do Benjamin junto com essa multidão anônima de negros e negras. Porque se eu considero ele primeiro palhaço negro, eu estou desconsiderando todos os negros e negras e os negros palhaços que já existiram. Por isso que eu reforço a importância dele para estar chamando toda esta produção de negritude que tinha no circo e que não é falado, e que ainda devemos uma pesquisa muito séria. E eu sempre falo para o Will, falo para o Gessé, temos que pesquisar isso, temos que cavar fonte para fazer sobre isso, porque nós temos que puxar para cima essa questão. Agora, o Benjamin, dentro do Rio de Janeiro, a produção dele é de uma criatividade incrível. Ele levava para dentro do circo dele os principais musicistas negros do Rio de Janeiro, os principais atores e atrizes negras e negros do Rio de Janeiro, e que alguns iam se tornando circenses e outros não. Né? Então, por exemplo, quem deu essa coisa para ele do primeiro palhaço negro e quem inventou o circo-teatro foi o Procópio Ferreira em 1940. E ele mesmo não se autodenominava assim. E o que eu acho muito interessante, por respeito aos parceiros e parceiras negras e negros que ele tinha. Inclusive, por exemplo, a Vitória, a esposa dele, que não era artista, era filha de uma lavadeira e casa com ele, se torna circense, né? As duas filhas dele, né? que vão ser atrizes incríveis e comediantes, e faziam comicidade. Então, só de você pegar essa familiaridade dele com a multidão de negros e negras que está no Rio de Janeiro nesse momento, que ele leva para dentro do circo, em 1913, e isso ele é inovador, e ele é criador. Mas é que, para mim, fazer artístico é criador e inovador o tempo inteiro, porque está tendo em sintonia com o que está vivenciando. Né? Então, ele vai, em 1913, duas coisas importantes que ele faz. Ele faz um festival de capoeira dentro do circo dele, sendo que era ilegal. E ele anuncia no jornal um festival de capoeira.
Não se tem mais informação sobre isso. Eu sei que o festival é realizado, mas não se sabe, não fala que baixou polícia, porque se baixou polícia, se baixou repressão, tal, isso era noticiado no jornal. Acho, ou não sei. Hoje, não sei como, se a gente se basear hoje, mas ele leva isso para o circo. E a outra coisa que, para mim, me emociona muito do Benjamin, que é interessante, ele está num pé com essa produção artística de nomes no Rio de Janeiro, mas ele está antenado com tudo que é politicamente. O Almirante Negro, nesse momento de 13, ele sai da cadeia. Lembra da revolta da Chibata, do Almirante Negro? Almirante Negro, não. Ele João Cândido. João Cândido, não era o nome dele? É, o João Cândido. Essa história do João Cândido é maravilhoso. Você tem uma massa de marinheiros negros muito grande, né? E eles e sempre, não é só para eles, os brancos também, mas a questão da chibata como castigo o tempo inteiro, né? Por isso que se chama Revolta das Chibatadas. E eles é noticiado até na Europa essa revolta que ele lidera, o João Cândido. Mas eles são presos. Eles colocam ele e alguns parceiros dele presos numa cela pequena e colocam uma montanha de sal dentro da cela. Eles se desidratam. Vários deles morrem. Olha que loucura, que perversidade, né? Mas o João vive. Quando ele sai da cadeia, durante anos ele fica preso, quando ele sai da cadeia, o Benjamin faz um espetáculo em benefício ao João Cândido, em homenagem e benefício ao João Cândido. E é interessante, porque na mesma época já havia algumas produções cinematográficas que também vão tentar fazer um filme em homenagem ao João Cândido, mas só que é proibido. Mas o Benjamin faz a homenagem no circo. Olha as contradições, né? Então, assim, Benjamin não é à toa que eu escrevo 400 páginas sobre o cara, né? Para mim, ele é o cara, né? Mas eu considero o Benjamin um coletivo circense do qual ele fez parte, que contribuiu gravemente. Muito, muito fortemente. Utilizá-lo, não no uso ruim da palavra, não, mas utilizá-lo como uma força política da gente hoje é muito importante. É muito importante. Você falou muito bem, entendeu? Mas aí eu gostaria que usasse também o Dudu das Neves. Eu também queria que utilizasse todos os palhaços, o Polidoro, todos os palhaços e palhaças negras, não tinha palhaça, né? Mas todos os palhaços negros e as atrizes e artistas negras, que foram muitos e muitas. Entendeu, Islani? Mas utilizá-lo como referência é importante. Eu só friso que não é o primeiro negro e nem o primeiro do Circo Teatro, para não esquecermos de multidões de negros e negras que tinham. Entendeu? Sim, exatamente isso. Essa prática dele, além de disso. Como? Desculpa. Pode falar. Não, maravilhosa. Eu amo ouvir a senhora falar, ainda mais sobre o Benjamin. A senhora está no céu. Desculpa, Mina. Maravilhinda. E o que ele fazia na prática, além de ser um modo, né, já era um valor afrocivilizatório também, né, que é o cooperativismo, que corria na veia dele de uma forma muito forte, que a gente vê também, né, que algum oprimido está num lugar de ascensão e ele dava essa oportunidade, trazia, fazia questão, enfim, só para pontuar. Mas é muito legal, muito bom. Legal. Ai, que aula maravilhosa! Eu achei que estava todo mundo dormindo, você não achou não, Dani? Tu ia perguntar alguma coisa? Não. Eu só fiquei muito feliz de saber dessas informações sobre que em 1913 o Benjamin de Oliveira fez dois
dois eventos incríveis, que foi o Festival de Capoeira dentro de um circo, que nem você falou, era proibido, e na época, para mim, isso aí porra, que foda. E a outra coisa é o espetáculo, né, ao Almirante Negro, ao João Cândido, que após a saída dele, né, da prisão. Muito massa, fiquei muito feliz com as informações. Inclusive, se eu soubesse... Cadu, eu me arrepio até hoje com essas informações. Eu fico arrepiada. De arrepiar. A gente fez agora, aqui, né? Mina, e aqui é cheio de capoeirista. Essa turma das Lipas, acho que tem mais capoeirista do que palhaço. Ô Dani, a gente tem que levantar na hemeroteca mais jornais de 13 para a gente ver se alguém mais noticiou esse festival de capoeira, né? Porque na época a minha pesquisa não tinha essa tecnologia que o Dani trabalha hoje. Eu trabalhava no mimeógrafo, assim, ó, tive ler por causa disso. Mas Hermínio, o que eu te falei, se eu soubesse um pouquinho antes, aqui na revista Picadeiros, que é aqui do circo, que a gente lançou agora na pandemia, fala sobre capoeira Angola. Tem aqui, capoeira no circo. Se eu soubesse, eu tinha colocado essa informação. Mas a próxima, chama a gente que a gente põe. Demorou. Agora, a quantidade de circos que passa no Rio de Janeiro, Islani e Cadu, que fazem espetáculo em benefício. Espetáculo em benefício é um espetáculo que uma parte da renda vai para alguém, né? Ou um artista do próprio circo, um artista do próprio circo, ou as viúvas de não sei o quê, as vítimas da febre amarela. Era uma forma de negociar muito grande que os circenses tinham com padres, instituições religiosas, tal. Mas tem uma que não era tanto essa negociação. Era assim, nós cruzamos, eu e o Dani, com várias reportagens de espetáculo em benefício para pagar a alforria de escravos e escravas. Né? Nós temos essas informações. Né? Está lá no meu livro, o Dani também faz essa referência. Sim, só para eu aqui falando, curioso, né, que a gente falando lá do festival que nem foi comentado, né, e tudo, que não se, né, do festival de capoeira dentro do circo do Beijing. E aí, assim, a gente não tem não se distancia muito, porque quando a gente coloca, né, o tambor aqui dentro do Circus Caco, por exemplo, a gente tem um afastamento, né, de algumas pessoas que consideram o tambor um ato de enfim, preconceito, né, o preconceito que tem diante a essa realidade, né, e assim, tão distante, né? E a gente ainda continua caminhando nesse sentido. Por isso, Marcela, eu falei no começo que quando a gente trabalha com a história, a gente está fazendo um diálogo com a gente mesmo hoje. Você faz essa conversa o tempo inteiro, entendeu? O tempo inteiro. Né? Pois é, e aí, assim, o quão rico, né, é ter um circo e tantas histórias que se passam dentro do circo, né? Ele não é apenas um lugar de apresentação circense. Né? E aí, assim, a gente até escrevi aqui uma frase do Chico Sainz, o homem coletivo sente a necessidade de lutar, né? E eu acho que desde a época do Benjamin até hoje, assim, eu me arrepio. Estou até assim, dando uma tremedinha aqui, de pensar, né, que a história ela é necessária demais mesmo, a gente ter o conhecimento, porque às vezes a gente acha que a gente está fazendo algo que, nossa, as pessoas estão olhando a gente assim, olhando a gente torto, a comunidade, né, evangélica, não sei o que, tal. E aí a gente, na verdade, a gente está afirmando a nossa própria história, né? Não, afirmando a liberdade da expressão artística, né? É uma coisa... as pessoas têm medo disso. Na realidade, tem uma reação preconceituosa complicada, né? Agora, eu só quero reforçar uma coisa que sempre teve de tudo, politicamente falando, entre os circenses. E nós sabemos.
Então, assim, não é porque está na história que era santinho. Ninguém é santo. Tinha de tudo. Tinha esses momentos. Tem, né? Então, e ainda tem. Nós sabemos o que nós estamos passando agora com uma parte deles. Né? Então, o que eu estou dizendo é porque quando a gente fala do passado, parece que e os chamados tradicionais circenses, que eu não chamo de tradicional, né? Os chamados tradicionais circenses dizem antigamente que era melhor. Gente, antigamente tinha de tudo, tinha homem que batia em mulher, tinha homem que chifrava, tinha machismo, tinha preconceito, tinha coisa boa, tinha coisa ruim, tinha de tudo. Eles eram contemporâneos aos períodos que eles estavam vivendo, como hoje, né? E isso não é só isso, né? Mas, por exemplo, quando você pega uma história como dos Benjamins, eu coloco esses coletivos circenses, os Benjamins do período dele, né? Você tem condições de disputar frente a frente com histórias oficiais. Que simplesmente não colocam essas questões que nós estamos colocando. Tem teatro, sim, tem música, sim, tem dança, sim, tem acrobacia, sim, tem protagonismo, construir os seus próprios espaços arquitetônicos, seja o toldo, seja o fixo, seja o que for. Né? Então, por exemplo, ainda uma parte considerável e o Benjamin fez muita pantomima, né? Ainda uma parte considerável da história oficial do teatro não considera pantomima representação teatral. Tanto é que nos IA, nos institutos de arte, não é fácil. Então, aí, Cadu, entra naquela discussão. O boom do circo-teatro é no começo, a partir de 1920 e 30. Não, o boom do circo-teatro sempre foi. Circo, teatro, circo, sempre teve esse nome. Né? Porque sempre teve. Né? Então, é por isso que aí, por exemplo, nos institutos de arte, começam a fazer cursos a partir de uma certa produção de memória oficial de que o circo-teatro teve um boom no Sul-Sudeste Maravilha, a partir de 1930 e 40. Pronto. Aí você acabou com tudo que foi feito antes. Entendeu? Isso, essas histórias oficiais são terríveis. Precisamos disputá-las, como o Dani faz no doutorado dele da educação física, porque eu não sei se vocês sabem, até hoje, a discussão de uma parte da educação física, uma parte, não é a nossa que nós estamos lá, porque a gente briga em relação a isso, uma parte da educação física, uma parte da medicina, uma parte da fisioterapia, e todos esses que acham que são os maiores detentores dos saberes dos corpos, eles consideram que circense não conhece nada sobre corpo. Gente, minha neta de 16 anos conhece muito sobre o corpo dela. Quem sou eu para dizer que ela não conhece? Né? A produção corporal, então, assim, são os sabidos que já chegam com conceitos pré-formatados e que só vão enxergar aquilo, porque aí é que nem o negócio de cavalo, né? Só vão enxergar aquilo. Então, a gente disputa com produções de memórias, a gente disputa com esses conceitos pré-concebidos e com esses conceitos universais, né? É bem facinho todo mundo falar coisas em relação ao circo, que são conceitos universais. A partir das escolas de circo é que começou a ter criatividade no circo. Como assim? A minha avó não era criativa? Meu avô não era criativo? Você tem, na década de 1850, um circo que se monta em Paris. Olha o nome do circo. Eu vou falar em francês, porque esse francês eu sei falar um pouquinho, que chama Nouveau Cirque. Sabe o que significa? Circo novo. Então, em 1850, já inventaram o nome do circo novo.
Segurem essa informação para abril, tá bom? O que era o Nouveau Cirque? Eu gosto de falar essa palavra, debochando também, né? O Nouveau Cirque. Era isso daqui, era essa estrutura fixa, e vai piorar o que eu vou falar desse Nouveau Cirque. E eles tinham isso daqui, essa parte aqui, ó, ela, num momento, ela vira um tablado, você tem um movimento, né, Dani? É assim que faz, né? Um movimento que fecha e forma um picadeiro de madeira, e aí que você tem vários números, e aí você abre e você tem esta piscina, e aí é desenvolvida a pantomima aquática. Essa pantomima, nesse olhar aqui lateral, essa pantomima, essa piscina, onde se desenvolvia a pantomima e se desenvolvia vários números e apresentações de nado sincronizado, nado nananana, esses nados aí todos, e ela... Agora você fala disso daqui para mim, Dani, que eu nunca sei o nome direito. Do que, menina, especificamente? Desse negócio que levantava e subia a piscina, esse negócio aqui, esse sifão aqui. Tem um sistema, uma maquinaria pesada, né, para encher essa piscina. Só lembrando que isso é 1850. Isso, esse é 1850 na Europa, né? E além de todo um maquinário absurdo para encher a piscina, e o próprio fato de encher a piscina era o espetáculo, as pessoas chegavam antes só para ver milhares de litros serem colocados numa piscina em poucos minutos. Essa era a divulgação do circo, de começo, assim. Além disso, alguns desses espetáculos aquáticos tinham um eixo, como um grande parafuso embaixo da piscina, que fazia com que ela levantasse, entendeu? A própria piscina suspendia, abaixava, e, obviamente, ela era enchida de água no começo do espetáculo como uma grande atração. Que é um movimento hidráulico, de uma coisa hidráulica que vai... O Alex do Galpão me disse que isso daqui não era muito diferente do que foi criado pelo espetáculo O. Sabe o que é o espetáculo O, do Cirque du Soleil? Que é na água? Que é o grande inovador de tudo. Eu sempre disse que o Cirque du Soleil era um grupo, né? Porque agora não sei o que é, era um grupo que mais pesquisou a história do circo para montar os seus espetáculos. Eles são diferentes? Eles são novos? Claro que são, porque eles aparecem no momento onde o mundo midiático está de uma forma, o mundo econômico está de uma forma, as linguagens econômicas estão, mas eles, esteticamente, o circo, vocês, são sempre novos. Porque nos encontros que vocês realizam, vocês sempre são aprendizes permanentes. Quando nós estamos na condição de aprendizes permanentes, a gente está se reinventando e se renovando o tempo inteiro, porque a gente está aceitando coisas e outras, e nos encontros de saberes, sem você achar que você é o sabido e o outro não, nos encontros de saberes, está sempre se produzindo. Então, esse exemplo essa é uma representação gráfica do que era a pantomima aquática. Era uma história muito comum a representação do começo dos filmes mudos, que, inclusive, se utilizou de várias dessas informações circenses. O Chaplin passa um período bem grande fazendo estágio num circo para incorporar várias dessas pantomimas e o fazer mímico circense pantomímico. Então, aqui você tem a história, é bem conhecida dessa época
do cinema mudo, que é um casal que as famílias se odeiam, tipo Romeu e Julieta, mas as famílias se odeiam, e aí eles resolvem fugir, aí você tem uma perseguição policial, aí você tem... e aí vai acontecendo todos os atropelos, típico daqueles filmes cômicos mudos, né? Então, você tem todo um cenário produzido, você tem animais incorporados, então, é isso. E eu começo a próxima apresentação com esse cara chamado Polidoro. Ô, Mina, só uma observação. As pantomimas aquáticas aí, a gente trouxe essas imagens, comentou dos espetáculos na França, mas teve no Brasil também. Chegou no São Pedro de Alcântara, naquele teatro que eu havia comentado, a família Peri fazendo essa pantomima aquática, o Circo dos Irmãos Carlos fez também. Em 1894, 1896, 1898, esses espetáculos no Rio de Janeiro, né? E 100 anos depois, em 1998, como você comentou, né, o espetáculo O, do Circo de Soleil, vem como se fosse a grande novidade, né? E eles que inventaram um espetáculo aquático desse jeito no circo, né? Agora, é muito engraçado isso que o Dani lembra, ainda bem que você lembrou, porque às vezes eu passo. É engraçado porque, como o Dani disse, por exemplo, no Rio de Janeiro, mas não só no Rio de Janeiro, você tem vários circos que vão montar pantomima aquática no Brasil todo, né? E eles anunciam que a piscina vai ser enchida. Então, enche de gente só para ver a piscina encher. Agora, vocês se imaginam isso num teatro São Pedro de Alcântara, que hoje é o João Caetano, você encher não sei quantos 1000 litros de água. Os caras que eram contra um circo estar num teatro morriam de ódio. Porque, assim, há um movimento neste momento, desde que se consolidou o circo, em relação aos artistas, que, assim, tudo bem que você fique na rua, tudo bem que você vai para o todo, mas não ocupe o lugar do teatro. O teatro é o único civilizatório, o único que tem função educativa, o único que tem que educa as pessoas, porque circo não educa, não tem função educativa, não tem função. É um entretenimento no pior sentido da palavra. Então, um circo ocupando o Teatro São Pedro de Alcântara, que hoje é o João Caetano, provoca naqueles que consideram o teatro um lugar sagrado uma invasão. Então, o Arthur Azevedo, nessa época, escreve assim: um teatro não vale um circo. Essa é uma frase dele. Né? Então, há uma guerra muito grande de vários atores, autores, atrizes que querem desconsiderar, que não consideram a produção circense como uma produção que tem processos pedagógicos, metodológicos, de formação. São quase 300 anos que formam pessoas, mais diferentes tipos de forma. Então, a desqualificação de que não é pedagógico, que o aprendizado é aleatório, não tem método, né? Por isso que nós não estamos nos institutos de artes. Por isso que quando você vai perguntar para um circense de antigamente, qual era a sua metodologia de trabalho? Ele fala, mas eu não sei o que é metodologia. Porque esses conceitos, metodologia, pedagogia, pesquisa, virou coisa de acadêmico. E aí você pergunta para o circense assim, para vocês aqui que estão me ouvindo, ou para os circenses lá do meu pai, pergunta assim, mas então me fala como vocês aprendiam? Aí você percebe que tem processos pedagógicos complexos de pesquisa, né? Então, acho que nós já acabamos, né, Dani? Eu só quero fazer uma piada aqui, assim.
É muito engraçado porque, claro, propaganda você tem que tirar uns 9 fora. Isso é da minha época, vocês sabem o que é isso, tirar uns 9 fora? Considerar que nem tudo é verdade. É muito engraçado, porque as propagandas que a gente tem das pantomimas aquáticas aqui no Brasil, tinha umas que era assim, vai encher a piscina com 10.000 litros de água. Cara, eu acho que afundava o teatro, né? Dependendo do que você colocava. A outra dizia assim, já era fantasiosa com 1.000 litros. Então, a quantidade de água varia muito, que a gente não vai saber nunca quanto era mesmo a quantidade de água. Mas era uma pantomima que lotava circo, lotava teatro. Porque ela misturava tudo. Se vocês veem aqui, a pessoa fazia acrobacia em cima da ponte, dançava, cantava, tocava, e além disso tudo, você tem a banda do circo, a orquestra do circo, os mestres musicais do circo que estão acompanhando a pantomima musicalmente, que é uma peça musical criada para esta pantomima, como tem uma peça musical criada para todas as pantomimas. Se vocês pegarem as peças do Benjamin de Oliveira, mas não só, mas do Benjamin de Oliveira, as propagandas eram verdadeiros folhetos do que ia acontecer. Se você pegar, você tem os números musicais de 30 quadros, 40 tipos de músicas diferentes, e para cada música é um personagem. Então, por exemplo, Emanuel representava o policial, e num outro quadro ele representava o cômico, no outro quadro ele representava o vilão, no outro quadro, e assim, o Emanuel representava vários papéis numa pantomima só. Né? Mas só que, dependendo do papel que o Emanuel representava, ele também tinha que saltar, ele também tinha que fazer diversos outros posições ginásticas possíveis. Acabou, né? Acabou, já passei 2 minutos da hora.